Olá minha joia, sou Hugo Bandeira. Parlamentares bolsonaristas que não podem ver uma vergonha que já estão passando, tenta lacrar na tribuna com a modinha do esparadrapo, e são massacrados sem dó pelo deputado Arilson Chiorato. Veja esse show até o final. Senhor presidente, data máxima vênia, me permita utilizar esse instrumento que hoje, cotidianamente, é utilizado pelo Supremo Tribunal Federal, a mordaça. Senhores, obviamente ninguém escutou o que eu falei, porque eu me auto-amordacei. Não me diga. Infelizmente, hoje no Brasil, nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Alexandre de Moraes, e o nosso ex-presidente da República, que foi líder máximo do Brasil, foi amordaçado, foi calado por uma decisão esdrúxula, ilegal, imoral, que rasgou a Constituição Federal do ministro Alexandre de Moraes. Presidente, isso aqui realmente é uma medida que está acontecendo na Câmara Federal. As pessoas tomaram conta na mesa diretora, todo mundo vedou a boca para mostrar o que ocorre com o Brasil hoje. O Brasil vive escancaradamente uma ditadura do judiciário. Isso ninguém pode negar, ninguém pode falar o contrário. Nem o petista da pior espécie, mais ignorante, não pode falar isso. Um presidente que durante toda a vida pública dele, 28 anos de deputado, 4 de presidente da República, não teve um ato de corrupção, nada. Um ministro da Suprema Corte que não passa de um incompetente que está lá por lobby político, não por capacidade jurídica, pois nem escrever, nem o português ele sabe direito, escreve errado. Se não bastasse colocar tornozeleira no presidente Bolsonaro, num ex-presidente sem crime nenhum, agora decretou uma prisão domiciliar. Isso é uma vergonha, isso é uma afronta à Constituição brasileira. E agora, o tirano ditador de toga, não contente, vai afrontar o presidente do maior país do mundo. O Brasil hoje realmente virou essa ditadura, um país desgovernado, a economia afundando, e esses patifes do PT tem a coragem de falar que o Brasil tá bom. Eu trouxe aqui, alguns lencinhos. E eu vou deixar à disposição aqui de 4 ou 5 parlamentares que não conseguem segurar a emoção, mas conseguem muito faltar com a razão. Eu acho de verdade que o STF está usando 2 pesos e 2 medidas diferentes. O que está sendo feito com o Bolsonaro, de prisão domiciliar, ele tinha que estar numa cela da PF, sobre condução coercitiva, como fizeram com o presidente Lula. É esse o tratamento que foi vibrado aqui dentro, que foi comemorado aqui dentro, de um ex-presidente que ficou 585 dias presos, injusto, perdeu a mulher, o neto e o irmão, e aqui hoje vejo um desespero. Nós estamos preocupados com a democracia, com a Constituição. Vocês faziam o que antes disso? Quando o Sérgio Moro, o juiz corrupto e vagabundo, desculpem o termo, mas eu vou usar, fez tudo isso com o Brasil, vocês estavam aonde? Quando o Moro se alinhou com o doutor Dallagnol, o promotor e o juiz, combinou a sentença, trocou mensagem, explodiram a economia do Brasil, vocês estavam aonde? Quando aqui a Lava Jato rasgou os processos jurídicos, avançou o sinal da Constituição, foi se tornando uma operação ilegal. Onde estavam os deputados aqui que estão falando hoje? Quer dizer que a prisão domiciliar do Bolsonaro, ela é um equívoco, ela está errada, não podia ter feito, o STF está rasgando a Constituição, é um abuso. E o que foi feito no passado, o que é? Qual que é o bom senso que vocês não têm aqui dentro? Vamos ser sinceros, e eu uso o discurso daquela tribuna ali, que entristece porque além de ser confuso, incoerentes do que vieram no passado, são mentirosos. Teve deputado que falou que a gente está numa crise econômica. Mas que mundo que ele vive se a economia do Brasil cresceu 3,6% o PIB? Se só nesse primeiro trimestre o Brasil cresceu 1,8% o PIB e é o segundo maior crescimento do mundo. Se o Brasil está com 6% de desemprego apenas, a inflação com 5,4%, os lares brasileiros aumentou o consumo em 3,2%. É a maior taxa direta de investimento estrangeiro da história do Brasil. Que crise econômica vocês vivem? Ou vocês vivem lá com o Trump? Tem uns aqui que vêm defender o Trump. Usa falar o nome daquele que, esfaqueia o povo brasileiro por causa da família irresponsável que, ao invés de cuidar do Brasil na época, está lá nos Estados Unidos agora, jogando a águia norte-americana contra o nosso país e querendo taxar o Brasil. Afundar, inclusive, o agronegócio. E aqui, um silêncio absurdo. O Paraná vai perder 1,5 bilhões de reais por conta do tarifaço norte-americano. E eu não vi nenhum desses ali criticar o Trump. Não vem aqui bater palminha, subordinação, vergonhoso. Depois fala que é patriota. É verdade, é patriota, mas não é patriota brasileiro, é norte-americano. Tá como
como impostor na defesa do Brasil. Agora tá aí, uma explosão de emoção, de palavras umas vezes bonitas, outras mentirosas, todas incoerentes. Bolsonaro tá sendo responsabilizado por desrespeitar uma decisão judicial como fez tantas outras vezes. Bolsonaro criminaliza as coisas, fez o Brasil passar por maus momentos, além de incentivar na pandemia a morte. Ou vocês esqueceram que morreu 700 mil pessoas por causa da negação da ciência, do não uso da máscara, da falta de vacina aqui nesse país? Nós não podemos. Bolsonaro está respondendo como vocês aqui falavam que a Dilma está sendo impeachmentada pelo conjunto da obra. O infeliz, inelegível, inominável e agora preso está respondendo por tudo isso também. Tudo que ele fez ao povo brasileiro e toda a arrogância, prepotência que ele tem. O que a gente viu no último domingo, um pouquinho de gato malhado, solto pelo país em cada cidade aí, berrando, é isso que o Bolsonaro faz. E mandando atacar o STF, e mandando exaltar o Trump. Para com isso. Olha, vocês fizeram um juramento aqui para ser deputado, para defender a Constituição do Brasil, mas não é para defender os Estados Unidos quando foi fazer invasão econômica, política, geopolítica aqui no Brasil. Cadê a defesa do povo paranaense? Tem deputado aqui que eu sou do agro, eu sou do agro. O agro vai perder dinheiro, cadê vocês lá para defender o agro? Ou precisa subir um cara do PT aqui para defender o agro paranaense e falar que tá errado? Só vem aqui nos momentos oportunos, infelizmente. Nós precisamos ter coerência. O que o Brasil tá passando é reflexo da falta de controle emocional, da falta de controle psicológico, da problematização cognitiva que tem a família do Bolsonaro, que traçou isso pro Brasil como um todo e criou uma geração de zumbi que acredita piamente que ele é um santo, que é Deus, que é pátria, só que a pátria é americana. É isso que a gente tá vendo aqui. E hoje questionam. Esse plenário aqui aplaudiu vários que estavam aqui no passado a prisão do presidente Lula. Lula não teve direito à defesa, não foi sequer notificado para depor, foi levado sob condução coercitiva, foi separado de toda a sua família sem ter prova. Não tem prova, ao contrário do que tem nesse processo, muita prova. E agora, o discurso da internet, a lacração tomou conta aqui da casa. Me perdoem os deputados que me antecederam aqui. 5 falas desconectas da realidade. Falando para um público seletivo apenas para dar engajamento na rede. Para criar um ambiente que não corresponde com a realidade. Tem uns aqui que é da área do direito e acha de fato que tem que romper a decisão jurídica. O cara recebeu uma tornozeleira, agora tem uma prisão domiciliar por não cumprir as coisas e é o STF que tá errado. É o ministro Alexandre de Moraes que tá errado. É o Brasil que tá errado. É o Bolsonaro que tá certo. É os outros países que compõem o BRICS. Tá errado. O Bolsonaro tá certo. Gente, pelo amor de Deus, cadê a prudência? Cadê a decência de defender o povo paranaense? Quem que vai vir defender o povo paranaense? O Bananinha? O Carluxo? Não! Eles vão usar o Paraná como estão usando agora para moeda de troca. Para fazer uma chantagem pro STF soltar o Bolsonaro. E se não soltar o Bolsonaro, nós vamos taxar. Pois o país é soberano, o governo do presidente Lula não vai abaixar a cabeça pro tio Sam. Nós não vamos ceder a chantagem. Chantagem produzida pelo bolsonarismo. Chantagem confeccionada sobre as mãos de alguns aqui, que inclusive usa a rede social sua para espalhar mentira e influenciar o pensamento das pessoas do Brasil e aqui no Paraná. Sejamos claros, não é momento de comemorar, mas de chorar muito menos. Não dá para sentir injustiça quando é um e quando não é o outro. E olha que os casos são muito diferentes. A gente tem um compilado de provas, de informação do que o Bolsonaro fez. O judiciário tem tudo isso. E isso ainda que o cara tentou dar um golpe. Inclusive no parlamento, que aqui é tudo parlamentar. O Bolsonaro tentou dar um golpe no parlamento. E temos aqui que não tem cognição suficiente para entender que o golpe era contra nós todos aqui dentro. Que ia ser paralisado tudo isso. Diante disso, eu posso falar uma coisa para vocês. O choro é livre, mas o Bolsonaro é preso. Engulam essa.